Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus que excede todo o entendimento guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Nem tudo que o mundo normaliza foi criado para fazer bem à alma. E se muitos dos conflitos emocionais, relacionamentos confusos, vazios interiores começarem quando os limites deixam de existir? Quando os limites desaparecem, a alma também se perde. Você tem vivido pelos seus impulsos ou pelos princípios que protegem a sua vida? O capítulo 18 de Levítico apresenta orientações sobre relacionamentos, sexualidade, práticas que Deus proibia ao povo de Israel. Deus estava separando Israel dos costumes do Egito e das nações ao redor, ensinando que viver sem limites gera destruição emocional, espiritual e também nas relações com os outros na sociedade. Vamos à nossa leitura? Vamos aprender a, toda vez que lermos a palavra, tirar lições para a nossa vida. A Bíblia é um lugar em que toda vez que eu leio, eu, sim, vou ter lições diferentes. E isso é aprender que eu posso aplicar essa lição na minha vida. Aqui é a sabedoria. Vamos à leitura? Levítico, capítulo 18. O Senhor Deus mandou Moisés dizer aos israelitas o seguinte: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não sigam os costumes do povo do Egito, onde vocês moravam, nem os costumes do povo de Canaã, a terra para onde eu os estou levando. Não vivam de acordo com as leis desses povos. Pelo contrário, obedeçam as minhas leis e guardem os meus mandamentos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Se obedecerem às minhas leis e guardarem os meus mandamentos, vocês viverão. Eu sou o Senhor. O Senhor Deus deu as seguintes ordens para os homens de Israel: Não tenham relações sexuais com uma mulher que seja sua parente. Não tenham relações com a sua mãe. Isso seria uma vergonha para o seu pai e também para a sua mãe. Não tenham relações com qualquer outra mulher que pertença ao seu pai. Não tenha relações com a sua irmã, seja por parte de pai ou de mãe, ou somente por parte de pai. E não importa que ela tenha sido criada na mesma casa ou em outra. Não tenha relações com sua neta. Isto seria uma vergonha para você. Não tenha relações com a sua irmã por parte somente de pai, pois ela é irmã mesmo. Não tenha relações com sua tia, seja por parte de pai ou por parte de mãe. Não tenha relações com a mulher do seu tio, por parte de pai, pois ela é sua tia. Não tenha relações com a sua nora. Não tenha relações com a sua cunhada. Isso seria uma vergonha para o seu irmão. Não tenha relações com a filha ou a neta de uma mulher com quem você já teve relações. É possível que ela seja sua parenta. E isso seria uma imoralidade. Não case com a sua cunhada, irmã da sua esposa, enquanto esta estiver viva. Isto criaria inimizade entre as duas irmãs. Não tenha relações com uma mulher durante a menstruação. Não tenha relações com a mulher de outro homem, isso torna você impuro. Nenhum pai deverá entregar o filho ou a filha para servir o Deus de Moloque. Isso seria profanar o santo nome de Deus, o Senhor. Nenhum homem deverá ter relações com outro homem. Deus detesta isto. Ninguém, homem ou mulher, deverá ter relações com um animal. Isso é uma imoralidade e a pessoa fica impura. E Deus disse ao povo de Israel: Não façam nenhuma dessas coisas, pois vocês ficarão impuros como ficaram impuros povos que eu vou expulsar da terra, que vai ser de vocês. Os pecados daqueles povos fizeram com que a terra onde eles estavam morando ficasse impura. Por isso eu castiguei aquela terra e ela está expulsando seus moradores.
Mas vocês todos, tanto os israelitas como os estrangeiros que vivem no meio de vocês, obedeçam às minhas leis e aos meus mandamentos e não cometam nenhuma dessas imoralidades, pois foram esses os pecados que os homens que moravam naquela terra cometeram, e por isso ela ficou impura. Portanto, que não aconteça que vocês façam a terra ficar impura, que ela os expulse, como fez com os povos que moravam lá. Quem cometer um desses pecados será expulso do meio do povo de Israel. Obedeçam a todos os meus mandamentos e não imitem os costumes imorais dos povos que moravam naquela terra antes de vocês. Não se tornem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Os principais temas aqui. Limites saudáveis. Deus estabelece limites para proteger as relações familiares e as emoções de todo um povo. E aqui está também a santidade nos relacionamentos. O povo precisava entender que escolhas afetivas e sexuais também impactavam na vida espiritual. E Deus traz também um lugar de pensar na identidade daquela nação. Israel não deveria copiar os padrões de outras nações, mas ter as suas próprias regras, leis, princípios, criando a sua própria identidade. E sim, haveria consequências nas escolhas, e o texto mostra que decisões impulsivas podem gerar dores profundas e deixar marcas duradouras. E nas relações, é, dentro da sexualidade, sim, muitas pessoas criam dores, marcas para toda a vida, que, se não forem curadas, podem trazer muitos desafios durante toda a existência. Muitas pessoas vivem emocionalmente feridas porque confundem liberdade com a ausência de limites. Relacionamentos sem responsabilidades, carências tratadas e carências que não são tratadas. E se eu deixo que os impulsos emocionais dominem minha vida, eles acabam produzindo culpa, ansiedade e vazio, um sofrimento que eu posso evitar. E Levítico nos ensina que limites não são prisões, são proteções. Nós precisamos entender que tudo que Deus traz para a vida de Israel é um ensino para que ele seja protegido de muitas coisas que poderiam acontecer. Os limites que nós ignoramos nos leva para lugares desafiadores, desgastes emocionais. Você tem ignorado seus limites? Porque se você faz isso, com certeza não existe paz na sua alma. Princípios não existem para impedir a minha felicidade, eles existem para proteger a minha vida, tanto nas relações comigo mesma, como com os outros, com a minha família, com quem eu me relaciono, num casamento, num noivado, num namoro, numa amizade, nas relações sociais. Em tudo isso eu preciso entender os limites, porque ele me dá proteção. Como você tem olhado para isso na sua vida? Aqui está um lugar para você refletir e entender que tudo isso é para proteger a sua vida relacional. Que o Senhor te abençoe e até nosso próximo momento de leitura da palavra de Deus.